etc. Tais espíritos, conforme esses ensinamentos, teriam planejado as suas reencarnações expiatórias e, usando o seu livre-arbítrio, abriram mão de órgãos que lhes facilitavam os erros e lhes impediam o progresso. Não se trata, portanto, de mutilações impostas ao corpo como as que foram feitas pelos antigos ascetas no seu desejo de evolução espiritual. Os espíritos que escolheram tais encarnações e as suportam com paciência, mas sem acomodação, possuem, normalmente, grande coragem moral. Assemelham-se àqueles que, tendo de pagar uma dívida, sacrificam seu máximo para saldar o compromisso contraído. Este é, por certo, o sentido destas enigmáticas palavras de Jesus. Ouça-as quem tem ouvidos de ouvir. Ao terminarmos as nossas considerações sobre a cultura judaica, esperamos ter mostrado que os espíritas não estão, como muitos pensam, exilados da Bíblia. Tentamos mostrar com um bom número de exemplos que tanto as ideias como os fenômenos espíritas estavam presentes no cotidiano do povo de Israel. Neste capítulo, esforçamo-nos em provar que a trajetória das revelações não vai do Sinai a Jerusalém, mas do Sinai a Paris. Parte 10. A Grécia. O território grego lembra, curiosamente, uma grande mão descarnada, que se espalma sobre o mar Mediterrâneo. Quando se estuda este território, costuma-se dividi-lo em três porções bastante distintas: Grécia continental, que se situa ao norte do istmo de Corinto; Grécia peninsular, que fica ao sul deste mesmo istmo; e Grécia insular, formada por um grande número de ilhas que se espalham principalmente pelo mar Egeu. Características geográficas notáveis: a presença ubíqua do mar e a força cachapante das montanhas. Na Grécia existem numerosas cadeias de montanhas que dominam cerca de 80% do total de seu território. Entre as montanhas, como oásis verdes, vêem-se férteis planícies, lugares excelentes para o desenvolvimento de aglomerados humanos. O mar tudo invade, tudo envolve, tudo abarca. Às vezes, parece avançar para tomar num abraço as terras bêbadas de Sui. Ao recuar, deixa um litoral bastante recortado, semeado de portos muito próximos uns dos outros. É o salso mar de que nos falou Homero, mar que levou Ulisses para muitas aventuras, mar que fascinava e atraía os gregos como uma espécie de vocação irresistível. O clima da Grécia não é uma eterna primavera como, às vezes, os poetas nos fazem pensar. Em janeiro tem início o aborrecido inverno. O vento do sul traz sombrios furacões, acompanhados de chuvas torrenciais. O vento do norte, passando pelos cimos nevados das altas montanhas, sopra no vale um frio glacial. A vida para. As famílias se recolhem mais cedo e, com as portas e janelas fechadas, conversam ao pé das lareiras. Pelos meados de junho chega o calor. O sol reina sobre todas as coisas e a sua luz cobre as florestas, os montes mais altos e vai se misturar às águas do mar verde sem fim. O céu se torna azul, sem uma nuvem, como o céu pintado por um artista clássico. Da terra ressecada sob um vapor quase invisível. As fontes começam a secar. O nível dos rios baixa sensivelmente e a vegetação fica amarelada e emurchecida. Toda a natureza, abafada, parece sofrer à espera das chuvas do inverno, que lhe trarão nova vida e novas cores. Esta é a terra onde se desenvolveu a cultura dos gregos, povo de origem indo-europeia que ali se fixou muito antes que Fídias encantasse o mundo com a sua arte e Sócrates descobrisse o homem como objeto da filosofia. Comecemos, porém, o nosso estudo. 10. A religião grega no tempo de Homero. Homero é tido tradicionalmente como o autor de dois poemas fundamentais para a história literária do Ocidente, a Ilíada, que trata de um capítulo da Guerra de Troia, e a Odisseia, onde se encontra a narrativa sobre o retorno de Ulisses, de Troia para Ítaca, depois que a guerra acabou e Ilion foi saqueada. O caráter principal da religião de Homero é o antropomorfismo,
Antropos igual homem mais morpe igual forma mais ismo igual doutrina, ou seja, concepção religiosa que atribui aos deuses forma humana. Assim, os deuses homéricos, do ponto de vista físico, reproduzem por completo os mortais. Zeus é representado como um homem branco, alto, meia-idade, porte atlético, barba espessa. Apolo é um rapazinho louro, quase imberbe, com um buço despontando tímido. Afrodite, a deusa do amor, é uma mulher sensual que seduz os homens e os deuses. A comunidade divina vive em um monte da Tessália, chamado Olimpo, liderada por Zeus, o deus principal. Costumam participar de banquetes nos quais são consumidas grandes quantidades de ambrosia e néctar. Não deixam, entretanto, de apreciar o alimento humano. Em muitos mitos vemos os deuses participando de banquetes oferecidos pelos mortais. Do mesmo modo que os seres humanos, os deuses sentem fome, sede, cansaço e sono. Crescem, amadurecem, envelhecem, mas não morrem. É na imortalidade que está a única diferença entre os deuses e os homens. As deusas engravidam como as mulheres mortais e passam os 270 dias normais com os filhos no ventre. O parto é exatamente igual ao de qualquer mulher comum. A fisiologia dos deuses é a tal ponto análoga à dos mortais que eles podem ter relações sexuais com os seres humanos. Destes contatos resultam filhos que são chamados heróis ou semideuses, como é o caso de Hércules, filho de Zeus e Alcmena, Perseu, filho de Zeus e Danae, Aquiles, filho de Peleu e Tetis, Enéas, filho de Anquisus e Afrodite, e assim por diante. Do ponto de vista moral, são também muito parecidos com os homens, mentem, enganam, falseiam. São hipócritas, violentos, extremados nas suas paixões. Podem, entretanto, ser amigos de seus amigos e protegem aqueles com quem simpatizam ou com quem têm algum tipo de relação. No começo da Ilíada, canto e apoio, para vingar Crises, o seu sacerdote, manda contra os gregos que sitiam Troia uma peste terrível. Tetis sofre e, debulhada em lágrimas, lamenta a morte prematura de seu filho, o herói Aquiles, morte que, embora ela seja uma deusa, não pode evitar. As relações entre os deuses e os mortais são do tipo absolutistas. Eles têm poder sobre os homens porque são deuses, do mesmo modo que os reis têm direito total sobre os seus súditos. Justo e bom é tudo aquilo que os deuses acham justo e bom e não compete aos homens criticá-los. Cada homem deve lembrar-se de que é homem e não Deus. Em outras palavras, deve conhecer o seu metron, isto é, os seus exatos limites. Esquecer-se da condição humana ou tentar superá-la é algo extremamente perigoso e destrutivo para o mortal. O homem homérico vive em estreita dependência dos deuses. O homem nada vale, ou vale muito pouco, sem o auxílio dos deuses. Homero costuma misturar as ações humanas com as divinas porque as ações humanas só pelos deuses ganham sentido. Na Ilíada, Agamenon diz que Aquiles só é poderoso porque os deuses estão ao seu lado. Canto I. Como a Ilíada é um poema bélico, o auxílio dos deuses se faz quase sempre nas decisões militares. No momento em que Agamenon, imprevidentemente, quase põe a guerra a perder, é Atena que inspira Ulisses a restabelecer a situação, colocando-a sob controle. Quando Patroclo, com as armas de Aquiles, faz grandes estragos nas hostes troianas XVI, é Apolo quem instiga Heitor a enfrentá-lo. E ainda Apolo quem aconselha Heitor que permaneça na sua tenda e não enfrente o furioso Aquiles que, como um anjo da morte, caminha entre os cadáveres estraçalhados por ele próprio. XX. Os deuses penetram nos sonhos dos homens e, por meio deste recurso, orientam estes sobre o que devem fazer. Na Ilíada, canto 2, Zeus manda a Agamenon um sonho enganoso. Hermes, num sonho de Príamo, rei de Troia, aconselha-o a abandonar a tenda de Aquiles e retornar à cidade. Assim, todo homem deve ser humilde perante os deuses,
Por saberem que a fragilidade da condição humana não pode prescindir do auxílio dos imortais. Em virtude desta relação com os deuses, os guerreiros da Ieda, embora bravos e hábeis no manejo das armas, nunca agem sozinhos nos combates. Os dardos cortam os ares, zunem pela violência do arremesso, mas são desviados pelos deuses ou conduzidos aos seus alvos conforme os interesses divinos. Quando, por exemplo, Antíloco sofre os ataques rudes de Adamante, Poseidon, deus do mar, protege-o, fazendo com que os golpes do agressor não surtam efeito. Xi. Pairando acima dos homens e dos deuses está a figura da Moira ou destino cego. Esta é uma questão nada fácil de se resolver, principalmente porque os poemas de Homero não têm o caráter de um tratado didático de religião. Tomando-se os textos em conjunto, a Moira parece ser uma força transcendente e impessoal que determina o destino dos deuses e dos homens. No caso dos mortais, a Moira determina principalmente os três acontecimentos básicos na vida do homem: o nascimento, o casamento e a morte. De início, poder-se-ia pensar que a Moira seria uma espécie de personificação da vontade de Zeus. Sustentam esta hipótese algumas passagens em que a Moira se encontra ligada à pessoa de Zeus ou de outras divindades, notadamente Apoio. Acresce-se a isto o fato de que Zeus é chamado algumas vezes de Moiraquetes, o que equivale a dizer, o condutor da Moira. Em outras passagens, lemos: a fatídica Moira me pôs nas tuas mãos, sou odiado por Zeus Pai que me entrega a ti, xx e a culpa não é de mais ninguém senão de Zeus, que odiou de morte o exército dos gregos belicosos e taxou o seu destino e, xi. Esta teoria que aproxima Zeus da Moira é insuficiente, porém, para resolver o problema, pois se Zeus e a Moira formam uma unidade, como explicar que ele permita a morte de Heitor e Sarpedon, homens queridos do Crônida? Apolo, um deus que aparece também associado a Moira, não pode impedir que os troianos, povo que ele apoia durante a guerra, seja destruído pelos deuses. Uma tentativa de conciliar essas duas tendências seria admitir a crença homérica em que a Moira seria uma espécie de lei cósmica e universal, um plano divino elaborado por Zeus que, uma vez estabelecido, nem o próprio Zeus poderia modificar. Examinaremos agora quais eram as crenças dos guerreiros de Homero numa vida além túmulo. A morte é o momento mais triste e sombrio para os gregos homéricos. Tão terrível é a perda da vida que mesmo os heróis mais corajosos suplicam aos seus vencedores que não os matem. Eles sabem que, se morrerem, irão para o Hades, uma região sombria onde continuarão existindo em corpos etéreos. Homero chama os mortos de cabeças sem forças, seres sem nervos, sombras. No Hades, entretanto, os mortos não podem esperar descanso, pois continuam com as mesmas preocupações que possuíam quando vivos. O amor e o ódio prosseguem com a mesma intensidade. Em outras palavras, a morte não altera essencialmente a estrutura moral do indivíduo que continua a guardar, por completo, a sua individualidade. Na Odisseia temos dois cantos que podem nos dar uma ideia bastante clara do mundo dos mortos, o canto 11 e o canto 14. Examinemos, em primeiro lugar, o canto 11. Neste canto, Ulisses, depois de ter estado no castelo da feiticeira Circe, parte para a terra dos Cimérios, onde existe uma entrada para o mundo dos mortos. Ulisses vai visitar o Hades com o objetivo de consultar o adivinho tebano Tiresias, que ali se encontra. O herói quer saber se a sua longa e acidentada viagem teria fim e se chegaria a Ítaca são e salvo. Não se pode, entretanto, entrar em contato com os mortos sem o necessário ritual e os sacrifícios propiciatórios. Ulisses, então, cava um fosso com um côvado de largura. Fez, a seguir, 3 libações para as almas dos mortos. A primeira, feita com a leite misturado com mel. A segunda, com o saboroso vinho. E a terceira, com água. Por cima das libações derramou a alva farinha de cevada. Por fim,
Sacrificam-se os animais, cujo sangue é recolhido na cova. Atraídas pelo cheiro do sangue, surgem as almas dos mortos, vindos do fundo do erebo. Juntaram-se as almas dos mortos, jovens desposadas, mancebos, anciões experimentados na vida, delicadas donzelas de coração alanceado por pena recente, guerreiros sem conta, feridos por lanças de bronze, vítimas de Ares, com suas armas ensanguentadas, acudiam em chusmas, de todos os lados da fossa, fazendo grande clamor, e eu me quedei pálido de terror. Odisseu, Ulisses, que deseja entrevistar a alma de Tiresias, tira sua espada de bronze e impede que os mortos bebam o sangue das vítimas. A primeira alma que se apresenta é de Eupenor, companheiro de Ulisses, que havia morrido no castelo de Circe e não havia sido enterrado. Eupenor descreve a sua morte, encontrando-me deitado no telhado do palácio da Circe. Querendo descer, não pensei em tomar a alta escadaria, mas caminhei direto e precipitei-me ao solo. Quebrei as vértebras do pescoço e minha alma baixou ao Hades. O espírito, a seguir, pede a Ulisses que não se esqueça dele, que lhe faça uma sepultura e o enterre conforme os ritos. Solicita ainda ao companheiro que lhe coloque sobre o túmulo o remo com o qual, em vida, remava entre os seus companheiros. A segunda alma a aparecer é Anticleia, a mãe de Ulisses. O herói, ao partir para a guerra, deixara intacta sua mãe viva e gozando saúde, de modo que, para ele, aquele encontro é surpreendente e doloroso. Entretanto, ele não permite que sua mãe beba o sangue ritual, pois ainda não falou com Tiresias, objetivo de sua viagem à Terra das Sombras. A terceira alma é a de Tiresias. Ele se aproxima caminhando com gravidade. Reconhece Ulisses e pede-lhe que retire a espada que impede que ele beba o reconfortante sangue sacrificial. Ulisses atende-o. Tiresias descedenta-se e, satisfeito, faz revelações sobre o destino do herói. Diz-lhe que chegará a Ítaca e encontrará a sua casa devastada pelos pretendentes. Adianta o que deve fazer para retirar a ira de Poseidon de sobre ele e, por fim, garante-lhe uma velhice feliz e opulenta. Dito isto, retira-se e penetra novamente no mundo umbroso do Hades. Antes, porém, que Tiresias parta, Ulisses, vendo sua mãe a um canto, estática, com o olhar parado, pergunta ao adivinho por que ela se encontra naquele estado, mergulhada em uma apatia tão grande a ponto de não reconhecer o próprio filho. Tiresias explica-lhe que, se ela beber o sangue, recuperará a chama da vida e então ele poderá falar com ela. Ulisses retira a espada de sobre o sangue e chama sua mãe para que se aproxime da fossa. Anticleia, então, se achega e bebe o sangue, que parece lhe infundir novas energias e devolver-lhe a memória. Ela reconhece o filho e quer saber como ele conseguiu chegar àquelas regiões inóspitas. Pergunta-lhe se ele já esteve em Ítaca e se teve notícias da esposa e do que lhe acontece no palácio. Ele responde a ela que procurou Hades para consultar a alma de Tiresias e que não pôs os pés ainda na rochosa Ítaca. Após isto pergunta à mãe, que tipo de morte cruel te subjugou? Foi acaso uma longa enfermidade? Ou a sagilária Artemis te feriu com suas flechas suaves? Fala-me de meu pai, do filho que deixei na pátria. Mantém-lhes o mesmo poderio ou este teria se passado para as mãos de estranhos? Dizem, porventura, que não mais regressarei. Revela-me os pensamentos de minha legítima mulher. Continua ela junto ao nosso filho e conserva intacta minha fazenda, ou tomou por esposo algum nobre de entre os aqueus? O espírito demonstra estar muito bem informado sobre a vida de seus familiares. Fala longamente de Penélope, esposa de Ulisses, de sua inabalável fidelidade e habilidade no comando político do reino. Conta como o velho Laertes, pai de Ulisses, envelheceu chorando à espera de que o filho regressasse. Finalmente, cheio de ternura, diz o espírito, a ceteira sagitária não me feriu com os seus dardos suaves,
em meu palácio, nem sucumbi vítima de enfermidade que me tivesse privado da vida em consequência do terrível definhamento do corpo. Foram, sim, as saudades de ti, as preocupações a teu respeito, nobre Ulisses, a minha ternura para contigo que me tiraram a vida doce como mel. X. Ulisses, tocado pelas palavras carinhosas de Anticleia, é tomado da mais funda emoção, quer abraçar a mãe, mas ela lhe escapa como uma sombra. Novamente, o pranto inunda-lhe os olhos. Acusa, em desespero, a terrível Perséfone, deusa do mundo inferior, de que ela o iludia, enviando-lhe um fantasma em lugar de sua mãe. O espírito, contudo, demonstrando ter um conhecimento ponderável de sua situação, tenta esclarecer o filho. Meu filho, Perséfone, a filha de Zeus, não pretende, de forma alguma, iludir-te. Esta é a lei dos mortos. Logo que morrem, os nervos não mais seguram a carne e os ossos e a força impetuosa do ardente fogo os destrói. Logo que a vida abandona a branca ossatura e a alma se vola como um sonho. Apressa-te a regressar quanto antes à luz. Guarda na memória todas essas coisas para que, em seguida, possas contá-las à tua esposa. X. Anticleia retorna ao Hades e aparecem vários espíritos que animaram o espírito de mulheres famosas em toda a Grécia, muitas das quais pertencem à esfera do mito. São elas: Tiro, Antíope, Alcmena, Epicasta, a mesma Jocasta, mãe de Édipo, Cloris, Leda, Ifimédia, Fedra, Mera, Clímenio de Fila. A nenhuma delas Ulisses permite que bebam o sangue das vítimas, a não ser que respondam às perguntas que ele lhes faz. Logo que as sombras femininas desaparecem, surge a alma de Agamenon. Antes de prosseguirmos, é oportuno fazer algumas considerações introdutórias ao encontro entre Ulisses e o Atrida. Agamenon era filho ou sobrinho de Atreu, filho de Pélops. Seu irmão chamava-se Menelau e era marido de Helena, a causadora da guerra de Troia. Quando Paris raptou Helena e levou-a para a cidade de Troia, na Ásia Menor, foi Agamenon quem organizou e liderou um grande exército, que tinha por objetivo recuperar a esposa de Menelau. Quando os navios se deslocavam rumo a Troia, aconteceu que, em Aulis, Hécate, a Diana subterrânea, retirou os ventos para punir uma atitude ousada de Menelau. Foi chamado o adivinho Chalchas que, entrando em comunicação com a deusa, ficou sabendo que esta só devolveria os ventos se Agamenon entregasse a sua filha Ifigênia para ser sacrificada a ela. Agamenon fez o que a deusa determinara. Os ventos vieram e a expedição continuou a sua viagem. Clitemnestra, mulher de Agamenon, magoada com a atitude do marido, uniu-se a Egisto, o pior inimigo de Agamenon. Após 10 anos de guerra, Agamenon volta vencedor e é assassinado por Clitemnestra e por seu amante Egisto. Por isso Homero diz que, ao encontrar a alma de Agamenon no Hades, Ulisses nota que ele está confuso, pois ainda não conseguira assimilar bem nem a traição da esposa nem a morte inesperada. O rei de Argos, entretanto, reconhece Ulisses que, tomado de grande emoção, tenta abraçar o antigo companheiro de armas, mas, como no caso de Anticleia, suas mãos passam pelo corpo do amigo. Ulisses pergunta-lhe pelo tipo de morte que ele teve. Agamenon se encontra extremamente revoltado. Nesta ocasião faz um discurso extremamente misógino, portanto, nunca sejas manso nem mesmo com a tua mulher, não lhe confies os projetos que teu espírito haja concebido, comunica-lhe uns, oculta-lhe outros. Entretanto, Ulisses, se fores morto, não o serás por tua mulher, porque ela é a filha de Cário. A cordata Penélope é muito sensata e nutre justos propósitos em seu espírito. Deixamo-la recém-casada quando partimos para a guerra. Amamentava um filho pequenino, o qual agora, segundo penso, toma assento na Assembleia dos Varões. Feliz que ele é. Seu pai, de retorno à pátria, vê-lo-á, e ele,
como é de justiça, abraçará seu genitor. Minha esposa não consentiu que meus olhos se deliciassem em contemplar meu filho. Antes disso, atreveu-se a me tirar a vida. Quero agora dar-te um outro conselho, que deves gravar no espírito. Faze que a tua nau aborde em segredo, e não às claras, a terra de teus pais, porque ninguém pode confiar em mulheres. Mas fala-me, responde-me sem nada dissimular. Ouviste acaso dizer que meu filho continua vivo em Orcômeno, na arenosa Pilos, ou junto de Menelau na espaçosa Esparta? Porque o ilustre Orestes ainda não morreu, mas continua na terra. X. A fala de Agamenon, espírito desencarnado, é a mesma de quando estava na terra, em nada mudou. Mergulhado na ética patriarcal, ele nunca pensou que o seu comportamento autoritário e antifeminino, que culminou com o sacrifício da própria filha, não fosse um direito seu. Por isso, no plano espiritual, sente-se injustiçado, considerando-se uma vítima inocente da esposa e estendendo seu ódio a todas as mulheres. Demonstra, entretanto, cuidado com seu filho Orestes e grande carinho para com seu amigo Ulisses. Nenhuma palavra para a filha Electra, que tanto uma e sofre com a sua ausência. A morte, de fato, como ensina a doutrina dos espíritos, nada acrescenta nem tira ao espírito. Estão conversando Ulisses e Agamenon quando aparece Aquiles, o herói central da Ilíada. Ao vê-lo Ulisses procura consolá-lo, dizendo-lhe que, quando ele era vivo, tinha o respeito de todos, que o adoravam como a um deus, e que agora, morto, reina sobre as sombras do Hades. Aquiles, entretanto, responde ao filho de Laertes, com o coração transbordante de amargura: ilustre Ulisses, não tenta consolar-me a respeito da morte, preferia trabalhar como servo da gleba, às ordens de outrem, de um homem sem patrimônio e de parcos recursos, do que reinar sobre mortos, que já nada são. Mas fala-me de meu ilustre filho, foi ele à guerra? Soube manter o seu lugar na frente de combate ou não? Fala-me também do irrepreensível Peleu, se alguma notícia tens dele, está ainda de posse de seu poder sobre os numerosos mirmidões ou é desdenhado na ela de Enftia por causa da velhice lhe paralisar as mãos e os pés? Ah! Se para o socorrer estivesse ainda sob os raios do sol, tal como na vasta Troade, quando matava valentes guerreiros para a defesa dos argivos. Se me fosse dado voltar nessas condições, embora por curto prazo de tempo, à casa de meu pai, como temeria minha força e minhas mãos invencíveis todos aqueles que o ultrajam e o privam de suas honras. Ulisses, emocionado, diz Aquiles que nada sabe sobre seu pai, o grande Peleu, marido de uma deusa. Mas sobre Neptólemo ele pode dizer que ele se portou como um bravo em todas as situações e que voltara são e salvo ao seu lar. Aquiles, ouvindo aquelas informações, satisfaz-se e, mais tranquilo, volta para o Hades. Muitos espíritos que participaram dos combates junto aos muros e sucumbiram, aparecem para ver Ulisses. Ájax, entretanto, se mantém distante, refratário, pois se encontra agastado com Ulisses por causa do julgamento das armas, quando Ulisses recebe as armas de Aquiles em lugar de Ájax, que se julgava com direito a elas. Ulisses procura falar-lhe, pede-lhe que reconceder-lhe, que ponha fim àquele ressentimento, mas Ájax se mantém irredutível e não lhe dá a menor atenção, antes, mergulha silencioso com outras sombras para o fundo do Hades. Por fim, Ulisses tem a visão dos condenados, Vetício, filho da terra, Tântalo e Sísifo, cada qual sofrendo o resultado de suas condutas rebeldes à vontade dos deuses imortais. Encontra-se também com a sombra de Hércules, que se recorda com tristeza do tempo em que esteve cativo de Euristeu, mas o número de almas começa a crescer cada vez mais de Ulisses, apavorado. Decide voltar para a luz e retomar o caminho de Ítaca. No canto 24 conta-se a chegada dos pretendentes ao Hades.
Os pretendentes eram homens pertencentes à aristocracia de Ítaca que, na ausência de Ulisses, pretendiam casar-se com Penélope e tomarem para si a coroa de Ulisses. Tais homens, todavia, não se portavam apenas como pretendentes, o que lhes era perfeitamente justo, mas se tornaram ousados, violentos, cruéis e dilapidaram a fortuna de Ulisses enquanto este se encontrava em Troia. Assim, quando o herói retorna, tem o direito de se vingar destes homens, o que ele faz, matando os principais deles. No canto 24, os pretendentes são conduzidos por Hermes Psicopompo. Ao entrarem, encontram-se com Agamenon e Aquiles, que estão conversando. Agamenon pergunta pelo modo como morreram e um deles conta como se deu a matança. Assim, consoante a estes exemplos, não ficam dúvidas de que, para os gregos, a morte não significava o fim da existência. A vida continua no Hades e o espírito não perde a sua individualidade com a morte. Prossegue amando seus entes queridos, interessados nas suas vidas, alegrando-se com os seus sucessos e sofrendo com seus fracassos. Um trecho de Píndaro nos dá uma ideia bastante interessante sobre esta questão. Segundo este testemunho, Frixus fora obrigado a deixar a Grécia e fugir para a longínqua Cólquida. Neste país, morreu. Um dia, Frixus apareceu a um grego chamado Pelias e lhe pediu que fosse a Cólquida para buscar sua alma e trazê-la para a Grécia. O espírito diz estar com saudades de sua pátria e do túmulo de sua família, entretanto, estando ligado aos seus restos mortais, não poderá abandonar a Cólquida deixando-os lá. Foi, certamente, dessas crenças primitivas na imortalidade da alma e na existência do mundo subterrâneo para onde vão os espíritos que derivou a necessidade de se fazer um túmulo para os mortos. Conforme essas crenças, para que a alma possa gozar desta segunda vida no mundo das sombras, é necessário que o corpo esteja coberto de terra. A alma que não for enterrada conforme os ritos não tem direito a esta morada. Sem poder penetrar no Hades e gozar do repouso necessário, depois de uma vida atribulada, torna-se um espírito errante. Na forma de larva ou de fantasma, ela vaga sem destino, sem jamais receber oferendas ou alimentos. Neste caso, com o coração cheio de revolta, ele se transforma em um mau espírito. Nesta forma apavora os vivos, envia-lhes doenças e destrói-lhes as searas. De vez em quando aparecem aos vivos para lhes pedir sepultura. Deste modo, em toda a antiguidade era pacífico que o morto devesse ser enterrado para não se converter em uma alma penada, causa de malhas para os vivos e de infelicidades para elas próprias. 10.2 O culto dos mortos desde os tempos mais recuados e nas mais diferentes culturas, sempre houve a crença de que os mortos deviam ser alimentados e providos de bebidas pelos vivos. Destas crenças surgiu o culto dos mortos, com suas regras próprias e rituais específicos. Na Grécia, os mortos eram considerados sagrados. O povo tinha o cuidado de não ofendê-los e os tratavam por apelativos especiais como heróis, santos, crestoi, bons, macares, felizes. Na maioria dos casos, para os antigos, o morto se convertia em um deus, daimonios. Na famosa tragédia de Eurípides, Alcestes, depois que a rainha morria enterrada, diz o dramaturgo, junto a teu túmulo quem passar há de parar e dizer, aqui vive agora a divindade bem-aventurada. Eurípides, Alcestes, 1015. Todo grego tinha, portanto, a obrigação, mais do que isso, o dever sagrado de cuidar de seus mortos, alimentando-os e dando-lhes de beber para que os seus antepassados não se tornem almas infortunadas, gemendo pelas solidões das estradas nas noites sem lua, quando Gorgo e Impusa deixam seus covis e vêm à superfície para apavorar os homens. Havia, na Grécia, certos lugares que eram considerados assombrados, onde não se aconselhava que se passasse durante a noite. Heródoto, livro 1, 167,
Conta que os cartagineses e os tirrenos repartiram, por sorte, os fósseis que haviam aprisionado, ficando os tirrenos com maior quantidade. Levaram então os prisioneiros para a terra e os mataram a pedradas. Desta ocasião em diante, nem gado, nem animal de carga, nem mesmo seres humanos puderam passar pelo local onde os fósseis foram mortos sem sofrerem um tipo qualquer de agressão misteriosa. Conforme o relato de Heródoto, houve pessoas que ficaram estropiadas, tiveram os membros deslocados ou se tornaram paralíticas. Os agilenses resolveram mandar os delegados ao oráculo de Delfos para expiarem seus crimes. A Pitonisa aconselhou-os a fazerem suntuosas cerimônias fúnebres às suas vítimas e instituírem jogos atléticos e corridas de cavalos. Os delegados seguiram as instruções do oráculo e os fenômenos cessaram. No começo do Agamenon de Esquilo, Clitemnestra sonha com o espírito de Agamenon e, imediatamente, manda que as coeporas, jovens que fazem as libações, corram ao túmulo para alimentar o morto. Em Alcestes, diz Eurípides que deveríamos tratar as almas dos mortos com todo o respeito para que elas nos sejam propícias. Foram estas crenças, na imortalidade da alma, na comunicação entre os dois planos e numa vida futura que formaram a base e o princípio de todos os sistemas religiosos que conhecemos. 10.3 O culto do fogo. Toda casa de grego ou de romano possuía um altar. Nesse altar, devia haver sempre restos de cinzas e brasas. Coulange, A Cidade Antiga, página 25. O dono da casa, sacerdote da religião doméstica, tinha por dever sagrado manter esse fogo aceso todo o tempo, não permitindo, em hipótese alguma, que ele se apagasse. À noite, quando todos iam dormir, o patriarca dirigia-se ao altar e cobria as brasas com cinzas com receio de que, durante a noite, os carvões se consumissem por completo e o fogo se apagasse. Pela manhã, bem cedo, quando acordava, antes de qualquer coisa, corria ao altar e soprava as cinzas, avivando o fogo, que voltava a brilhar. Esse fogo possuía um caráter ritual, por isso não era alimentado com qualquer tipo de madeira. Os sacerdotes deste culto sabiam distinguir entre as árvores que podiam ou não serem usadas como combustível. Além disso, o fogo deveria se manter puro e, desse modo, nenhum objeto sujo ou impuro poderia entrar em contato com ele. Por extensão, perante o fogo não se podia cometer nenhuma ação indigna ou inescrupulosa. Esse fogo era como se fosse a alma da casa ou da família, porque a sua extinção implicava o término daquele grupo familiar. O fogo doméstico, naquelas famílias, funcionava como um demônio, espírito, pois os membros do grupo lhe prestavam verdadeiro culto, praticamente o mesmo que se prestava ao espírito dos mortos. Ofertava-se ao fogo flores, frutas, vinho e incenso. Nas horas mais aflitivas, quando se sentiam ameaçados, pediam ao fogo a sua proteção. Segundo Virgílio, Eneida, e, durante a queda de Troia, quando o palácio de Príamo foi invadido, Hecuba, arrastando pela mão o marido, vai procurar refúgio junto ao altar onde brilha o fogo. No momento em que Alceste resolve sacrificar-se pelo marido, Admeto, rei da Tessália, ela entrega os filhos à proteção do fogo. O fogo era também o responsável pelas boas coisas que acontecem na família. Quando Agamenon, vencedor de Ilion, volta para Argos, coberto de glória e de saques, sua esposa Clitemnestra corre a agradecer ao fogo pelo seu retorno feliz. O fogo é, portanto, um espírito protetor da família e, deste modo, o seu culto passa a ter uma estreita analogia com o culto dos mortos. O local da casa onde ficava a chama ritual era chamado lar, e o espírito do fogo tinha também este nome. Os antigos também chamavam de lares ou heróis os espíritos dos mortos. Na Orestia, Orestes, filho de Agamenon, manda que sua irmã Electra vá para o lar de Pélops, ligando a ideia do fogo ao nome do seu antepassado. Sérvio, famoso gramático romano,
Conta que era costume muito antigo enterrar os mortos no interior das casas, e por isso aquele lugar era chamado lares ou penates. Daí, Coulange deduzir, é lícito julgar-se, portanto, ter sido lar doméstico na sua origem, considerado como expressão do culto dos mortos, e que sob a pedra do lar repousava um antepassado, sendo o fogo ali aceso para o honrar, parecendo esse fogo manter-lhe a vida ou representar a sua alma sempre vigilante. Coulange, Op. Cit. Página 35. Assim, o culto dos mortos e do fogo formavam a base da religião doméstica que durante muito tempo esteve ao lado da religião olímpica, religião de Homero, só perdendo prestígio à medida que o cristianismo foi se impondo como religião de Estado. Estas crenças, entretanto, não desapareceram, antes, continuaram metamorfoseadas inclusas no catolicismo, como práticas cristãs. 10.4 Oráculos e videntes 10.4.1 Os oráculos em todos os tempos e através dos mais variados meios procurou-se penetrar nos mistérios do futuro e nos segredos dos deuses. Por isso, todos os povos tiveram sempre os seus oráculos, magos, adivinhos e feiticeiros. Os oráculos na Grécia eram instrumentos por meio dos quais se poderia consultar os deuses a respeito de acontecimentos futuros. Normalmente, agia-se do seguinte modo: o próprio consulente, ou pessoa por ele indicada, ia ao oráculo com presentes aos deuses. Os sacerdotes recebiam os presentes e orientavam as pessoas quanto ao modo de fazer a consulta. A resposta, às vezes, era extremamente ambígua. Conta Heródoto, 1,53, que quando Creso, rei da Lídia, consultou o oráculo de Apolo em Delfos sobre se devia ou não fazer guerra aos persas, recebeu como resposta o seguinte: um grande reino vai cair. Ora, tanto o reino de Creso como o de Ciro eram grandes reinos. Deste modo, fosse qual fosse o resultado da luta, o oráculo estaria certo. O mesmo se deu com Pirro, rei do Épiro, quando sob a iminência de um ataque dos romanos. Em alguns casos parece que os oráculos eram manipulados politicamente. O oráculo de Delfos apoiou abertamente a política de Filipe da Macedônia a ponto de Demóstenes, principal opositor do partido antimacedônico, acusar o oráculo de Filipe ante Alexandre, querendo impressionar o espírito de seus soldados, ofereceu ricos presentes ao oráculo de Amon para que esse o declarasse filho de Zeus. Esta, entretanto, não era uma atitude generalizada. Na história de Édipo, rei de Tebas, o oráculo não foi ambíguo e nem tentou comprar as boas graças de seus consulentes, Laio e Jocasta, rei e rainha de Tebas. Os gregos possuíam um grande número de oráculos. Os principais foram os de Apolo em Claros, nas proximidades de Colofon, na Ásia Menor e na ilha de Delfos, os de Zeus em Dodona, no Épiro, e no Oásis de Amon, na Líbia, e os de Esculápio em Epidauro, na Argólia, ao norte do Peloponeso. Quanto ao modo de resposta, o oráculo agia do seguinte modo: o deus respondia pela boca de uma sacerdotisa, médium, a Pitia, como a chamavam. A mulher sentava-se em uma espécie de tripé coberto pela pele da serpente Pitum, morta pelo deus Apolo. A trípode ficava sobre uma fenda de onde emanava uma espécie de vapor, que provocava na sacerdotisa um estado de delírio durante o qual ela pronunciava palavras desconexas que eram interpretadas pelos sacerdotes. Os consulentes acreditavam que naqueles momentos a Pitia estava sendo possuída por um deus, Entusiasmos, que falava por sua boca. Os oráculos alcançaram no mundo antigo uma grande celebridade. No século de nossa era começa a decadência desta instituição e no final do século IV são definitivamente suprimidos pelo imperador cristão Teodósio I. Os cristãos não negavam a autenticidade dos oráculos, mas atribuíam as respostas à presença de demônios. 10.4.2 Os videntes eram pessoas capazes de entrar em contato com os deuses e, por meio deste recurso,
prever o futuro. Os dois mais conhecidos adivinhos gregos foram Tiresias, adivinho civil, e Chalchas ou Chalchante, adivinho militar. Tiresias é o adivinho que aparece na famosa tragédia de Sófocles, Édipo o Rei, enquanto Chalchas é o adivinho que participou da expedição grega a Troia e que, por isso, ocupa um grande espaço na Ilíada. Uma outra adivinha notável foi Cassandra, princesa troiana, filha de Príamo e Hecuba. Conforme o mito, Cassandra conseguiu o dom da adivinhação do deus Apolo, em troca de sua virgindade. No momento, entretanto, em que o deus veio cobrar a sua parte no pacto, Cassandra se negou a atendê-lo. O deus, para se vingar, fez com que, embora as suas previsões fossem corretas, ninguém acreditasse nelas. Em virtude disto, a moça enlouqueceu. Cassandra prevê a queda de Troia, mas os principais da cidade não lhe dão a menor atenção. Quando a guerra acabou, ela se tornou presa de Agamenon, que a levou para o seu reino em Argos. Esquilo, no seu Agamenon, mostra Cassandra e seu senhor chegando ao castelo. À frente da mansão, ela estaca, apavorada. Clitemnestra manda que ela entre, mas ela nem se mexe. A rainha insiste. Inutilmente, a jovem troiana está estática, com os olhos desmesuradamente abertos ela olha para o castelo. A rainha pensa que, por ela ser bárbara, não grega, não entende a língua helênica. Cassandra permanece em êxtase. Vê na casa que está à sua frente os resíduos espirituais dos muitos crimes ali praticados. Olhando para o castelo, ela diz, a casa dos Atridas, se não percebeste, é hora de saber, e não dirás que minto. Sim. Detestada pelos deuses. Cúmplice de numerosas decapitações, de fratricídios estarrecedores, ensanguentado matadouro de homens. Agão, 1240 a 1245. Cassandra revê todas as cenas bárbaras que ali se passaram. Talvez os espíritos, vitimados pela mais cruel violência, ainda ali continuassem, presos às vibrações do lugar. Ali está a evidência tétrica. Crianças choram, os cutelos matam-nas e o próprio pai devora-lhes as carnes. Agão, 1246 a 1247. Ela continua descrevendo todas as cenas criminosas que ali aconteceram até que pressente a própria morte de Agamenon e acusa publicamente Clitemnestra. Prevejo e digo-vos que um leão covarde está tramando insidioso em seu leito, lá dentro, a vingança contra o meu senhor que volta. Ai de mim, terei que suportar toda a vida o jugo da subserviência. O comandante de incontáveis naus guerreiras, destruidor de Lyon, não percebe ainda os golpes destruidores que a cadela odiosa sordidamente lhe prepara, bajulando-o com língua hipócrita e contentamento falso, flagelo traiçoeiro com desígnios torpes que o fado inelutável torna realidade. Audácia enorme. A fêmea mata o próprio macho. Agão, 1405 a 1414. Mais à frente ela anuncia a própria morte e prevê a vingança final de Orestes. Apolo despoja-me hoje de meu profético aparato, agora inútil, vestida nessas mesmas roupas, humilhada, escarnecida por amigos e inimigos unânimes, igual a charlatã sem rumo, sou maltratada qual mendiga maltrapilha. E quantas outras provações já suportei. A morte é o desenlace que o Deus profeta destina à profetisa que antes inspirou. Em vez do altar de meu augusto pai, aguarda-me um cepo de patíbulo vermelho por sangue borbulhante de outros sacrifícios. Mas não há morte sem vingança de algum Deus. Virá um dia outro vingador, o nosso, nascido para exterminar a própria mãe e castigar a morte em glória de seu pai. Um exilado errante, expulso desta terra, regressará para assentar a pedra última no edifício das inúmeras desgraças impostas a esta raça antigamente próspera. Agão, 1458 a 1478. Assim, Cassandra caminha resignadamente para a morte.
Nada há que fazer, que se cumpra a vontade dos deuses imortais. A filosofia. Neste capítulo estudaremos duas escolas de filosofia que, na antiguidade, foram as principais representantes das ideias espíritas, principalmente as da teoria da reencarnação. Refiro-me ao pitagorismo e ao platonismo. 10.5.1 O pitagorismo. A figura de Pitágoras, o fundador do pitagorismo, chegou até nós de tal modo envolta no manto do mito que, neste caso, torna-se muito difícil separar a realidade da fantasia. A rigor, desde os primeiros tempos, de modo consciente e interessado, procurou-se fazer uma idealização da personalidade de Pitágoras. A fonte mais segura que se tem para conhecer algo de certo sobre o pitagorismo primitivo e o seu fundador são as referências e alusões feitas por seus contemporâneos. Xenofanes de Colofon ridiculariza as ideias pitagóricas sobre a transmigração das almas. Tanto Empédocles de Agriento como Lon de Chios demonstraram ter bastante conhecimento sobre a doutrina pitagórica. Heródoto relaciona os pitagóricos com os órficos, aludindo à sua crença comum na reencarnação, o fato de não matarem animais e a abstinência de alimentação carnívora. Assim, dos escassos documentos existentes, podemos dizer com relativa margem de segurança que Pitágoras era filho de Minisarco e nasceu na colônia de Samos, uma cidade rival comercial de Mileto. Durante a tirania de Polícrates, 538 a.C., Pitágoras fugiu de Samos, estabelecendo-se em Crótona, na Magna Grécia, onde fundou uma associação de caráter filosófico-religioso que dali se espalhou por numerosas regiões do mundo grego como Tarento, Metaponto, Síbaris, Rhegium, Siracusa, entre outras. Em Crótona, os pitagóricos tiveram ampla participação política. Por influência deles, Crótona atacou e destruiu Síbaris, 511 a.C. Tempos mais tarde, houve uma revolta contra o partido pitagórico, liderada por Silon. Pitágoras, nesta ocasião, teria se refugiado no Metaponto, onde morreu. Os discípulos de Pitágoras continuaram no poder por muito tempo, até que houve uma rebelião, durante a qual mais de 40 deles foram mortos, aprisionados na casa de Milon. Desta matança escaparam Lísias e Arquipos, que fugiram para Tebas. Pitágoras, como Sócrates, nada escreveu. Todo o seu ensino foi de natureza oral, e por isso começaram a correr vários escritos apócrifos atribuídos a ele, nos quais, não raro, desvirtuavam a doutrina primitiva para atender a interesses particulares. No sistema pitagórico, o homem é formado por duas partes distintas, o corpo, de origem material, e a alma, de procedência divina. As almas procedem do pneuma divino. Se vivem bem, conseguem purificar-se e reintegram-se, depois da morte do corpo, no seu estado primitivo. Se, por outro lado, viveram negativamente, deverão reencarnar em corpos humanos ou de animais até que consigam a necessária purificação. Pitágoras recordava-se de ter vivido sucessivamente como Aitalides, filho do deus Hermes e de uma mulher mortal, como o herói troiano Eufurbo, na personalidade de Hermótimos, e como Pirro, um pescador da ilha de Delos. A crença na palingenesia imprime ao pitagorismo um acentuado caráter ético. É dever dos pitagóricos esforçar-se por conseguir harmonia interior, condição fundamental para se levar à contemplação do cosmos, mediante a qual se aproxima dos deuses. Através de uma vida voltada à contemplação, o pitagórico busca livrar-se das vidas sucessivas, ciclo tremendum, que prende o homem à matéria. O processo de purificação deverá abarcar o homem por inteiro. O corpo, mediante uma dieta vegetariana e a abstenção de determinados alimentos. A alma, não só por meio do conhecimento da realidade exterior, como também da realidade íntima. A música, neste processo,
Ocupa um espaço considerável que se poderia chamar de função catártica, importante para acalmar as paixões e elevar o espírito. No caso da música, preferiam o som da cítara e da lira ao da flauta, porque achavam que o som lânguido deste instrumento não era favorável à consecução da harmonia. Esta atitude ética, esta consciência filosófica da necessidade de uma vida teorética que visava a purificação da alma através da música, da filosofia, da imortalidade da alma e da sua transmigração exerceu verdadeiro fascínio em Platão e influenciará profundamente o platonismo. 10.5.2 Platão e o platonismo. Nasceu Platão em Atenas no ano 429 a.C. Era originário de uma família de eupátridas, classe dos aristocratas atenienses. Da parte de seu pai descendia de Codrus, último rei de Atenas, e da parte de sua mãe, Periquetiona, tinha o sangue de Solon, o grande legislador. Teve 2 irmãos, um chamado Glauco e outro Adimante, que participam como personagens do grande diálogo platônico A República, e uma irmã por nome Potona, que foi mãe de Espeusipo. Seu nome verdadeiro era Aristócles. Platão, Platus, foi um apelido que lhe pôs o seu professor de ginástica por causa de seus ombros largos. Pouco antes do seu nascimento, iniciara-se a malfadada Guerra do Peloponeso, 431 a.C., célebre conflito entre Esparta e Atenas que acabou com a derrota de Atenas e trouxe para a Grécia péssimas consequências. Platão participou desta guerra como soldado. Como membro da aristocracia, Platão recebeu esmerada educação. Estudou matemática, música e poesia, matérias básicas dos currículos da época. No campo da filosofia, onde se destacou sobremodo, recebeu as primeiras lições de Crátilo, medíocre e discípulo de Heráclito de Éfeso. O que, porém, o fez apaixonar-se pela filosofia, a ponto de jamais abandoná-la em toda a sua vida, foi o seu encontro com Sócrates. Este encontro se deu em cerca de 407 a.C., quando Platão estava com 22 anos. Platão permanecerá com Sócrates até o fim da vida do mestre, 399 a.C., quando, condenado pelo tribunal de Atenas a beber cicuta, o filho de Sofronisco retornou ao plano espiritual. Depois da morte de Sócrates, Platão, em virtude de um profundo desencanto causado pela morte do amigo, partiu para Megara com um grupo de companheiros. Não ficou muito tempo em Megara, partindo logo para uma viagem maior, quando esteve em Creta, Egito e Cirene. Regressou a Atenas mais ou menos em 396 a.C. Os estudiosos do platonismo colocam, entre esta data e a sua primeira viagem ao sul da Itália, onde ficava a Magna Grécia, a composição de seus grandes diálogos, Apologia, Critum, Laques, Hippias Menor, Menon, Lon, Gorgias, Alcebiades, Hippias Maior, Crátilo, Eutrifon e a República. Em 390 c, quando foi à Magna Grécia, entrou em contato com importantes centros de estudos pitagóricos, o que marcará para sempre a sua filosofia. Na cidade de Tarento conheceu Arquitas, com quem, graças a diversas afinidades existentes, estabeleceu sólida e duradoura amizade. Em 388 a.C. esteve na ilha da Sicília, onde se tornou amigo de Zion, cunhado de Dionísio I, o Velho, tirano de Siracusa. Com o objetivo de pôr em prática suas ideias políticas, Platão, através de Zion, aproximou-se do tirano. Dion, entretanto, rompeu com o cunhado, acarretando para o filósofo grandes dificuldades. Sem o apoio de Zion, Platão teve que deixar Siracusa. Dionísio permitiu-lhe a viagem, parecendo não lhe dar grande importância, mas, secretamente, deu ordens a Polis, comandante da embaixada espartana que se encontrava em Siracusa e com o qual Platão viajaria, que o desembarcasse em Egina, então em guerra com Esparta, e o vendesse como escravo.
Deste modo, Platão acabou em praça pública, em meio a outros cativos, exposto como mercadoria. Quiseram, porém, os fardos que pelo mercado passasse um certo Aníceres, que conheceu o filósofo e, vendo naquele estado, comprou-o e deu-lhe a liberdade.